Olá pessoal, dando continuidade a mais uma aula virtual, né? Aqui quem vos fala é o professor Jerônimo Barros com a disciplina de Química. Então nessa aula nós vamos falar nos restantes dos hidrocarbonetos que ficaram faltando, que foram os alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos, tá bom? Para começar, nós vamos falar na questão dos alcadienos. Eles são constituintes da borracha sintética, tá bom? E os alcadienos aqui, ó, nada mais é do que um alceno, né? Com duas duplas ligações. Então, o alceno só tem uma dupla, os alcadienos vão ter duas duplas, tá bom? Essa é a diferença entre um e outro. Quando nós falamos na questão da fórmula geral dos alcadienos, ele tem como fórmula geral CnH2n, né, mais menos 2, desculpa. Então, ó, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver 3 carbonos e eu quiser saber qual é a forma desse alcadieno, então nesse caso eu terei ó, N é o total de carbonos, então no caso 3. Aí eu só vou precisar saber quantos Hzinhos tenha. E eu sei que o valor de N é o mesmo do carbono. Então, carbono são 3, então aqui 3 também. Menos 2. Então, nesse caso, eu terei ó, C3, H, 2 vezes 3, 6, menos 2. Então, a fórmula geral passaria a ser o quê? C3, H4. Tá bom? Isso aqui para achar a fórmula geral do nosso alcadieno. Do mesmo jeito que nós fizemos lá para os alcanos, alcenos, alcinos, tá bom? Do mesmo jeito. Quando nós vamos para a questão de nomenclatura, aí a coisinha não fica tão diferente assim não. Quando eu vou dar um nome de um alcadieno, o que é que eu faço? Primeiro, cadeia principal. Isso aqui é a minha cadeia principal. Toda ela. Então eu tenho 1, 2, 3 carbonos na minha cadeia principal. Então 3 é chamado de quê? Prop, tá bom? Prop. As ligações duplas estão aonde? Estão no 1 e estão no 2. Então 1,2 e termino com a palavrinha dieno, tá bom? Então o meu composto aqui é um prop 1,2 dieno, tá bom? Desse outro aqui, ó, eu tenho do mesmo jeito. Isso daqui é a minha cadeia principal, né? E aqui eu tenho as ligações duplas aqui, ó. E também estão aonde? No 1 e no 2. Só que agora a minha cadeia principal tem 4. 4 é chamada de but, né? But. Então, but 1,2 e termino com a palavrinha dieno. Para esse outro aqui, ó, eu tenho minha cadeia principal, só que sobrou coisinhas fora. Sobrou isso daqui, ó, e sobrou esse outro. Esses dois que sobraram fora são radicais, que nós já vimos, né? É a questão do metil. Por que metil? Porque só tem um carbono. Aqui só tem um carbono, aqui só tem um carbono. Então, um carbono é met. Como está fora da cadeia principal, termina em il. Então, metil. Como eu tenho dois, o que é que eu vou fazer? Ó? Um está onde? No 5 e o outro está onde? No 6. Então eu coloquei 5,6. Di. Por que di? Porque eu tenho 2. Se eu tivesse 3, tri. Se eu tivesse 4, tetra, né? Igualzinho como nós fizemos na outra aula. E coloco o nome dele, ó, metil. Então 5,6 de metil. E quando eu vou olhar aqui, a minha cadeia principal tem 7 carbonos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Então 7 é um hepta. Né? E as minhas ligações duplas estão aonde? No 2, né? No 2 e no 3. Então por isso que aqui está 2,3. Como é duas duplas, eu termino com a palavrinha dieno. Facinho, né não? Muito fácil. Se você marcar sempre quem é a cadeia principal, tá bom? Que não tem erro não, tá joia? Vamos lá pro próximo. Os ciclanos. Pessoal, ciclanos, ciclo, né? Como o próprio nome aí
pode parecer aí, ó, eles são compostos fechados, que formam círculos, tá bom? Fechadinhos. Então, esses compostos, também chamados de cicloalcanos, tá bom? Eles possuem um fechamento da sua cadeia. Então, ó, os ciclanos, eles vão apresentar apenas ligações simples, cadeias fechadas. Essa questão de hibridação, nós vamos, por exemplo, ela tem hibridação SP3, porque as ligações são todas simples. Se fosse SP2, teria uma ligação dupla. SP teria uma ligação tripla, tá bom? Então, essa é a questão da hibridação deles. Então, ó, a fórmula geral para os alcanos é essa, ó, CnH2n, para os alcanos. Questão de nomenclatura. Todos os compostos, os ciclanos como os ciclenos, eu tenho que colocar a palavrinha ciclo antes, tá bom? E depois seguida do nome do alcano que corresponde a ele, ou seja, o número de carbonos que existe na cadeia principal do círculo, tá bom? Aqui, ó, assim como nos casos dos alcenos, existe uma isomeria cis e trans. Essa questão de isomeria cis e trans vai ser uma nova aula que nós vamos ter, né? Que nós vamos falar sobre os tipos de isomerias. Tem muitas isomerias. E o que ela tem a ver com a química, que nós vamos ver, tá bom? Então não precisam se preocupar com essa coisinha aqui que será assunto de futuras aulas nossas, tá joia? Então vamos lá. Os ciclanos, como é que eu faço para dar o nome dos ciclanos, já que ela é fechada, Jerônimo? Se vocês forem olhar aqui, ó, eu tenho a maneira correta e tenho as maneiras erradas. Então o que é que acontece? Quando nós vamos dar o nome, como é que nós vamos começar a enumerar essa cadeia? Se podem ter vários radicais ao lado dele. Então, como vocês sabem, cada radical ele vai ter um nome específico, né? Met, et, prop, but, pent. Então, quando vocês forem enumerar a cadeia principal, ela sempre vai ser a figura geométrica formada ou o círculo, tá bom? Então, essa parte aqui do meio é a minha cadeia principal. Tudo que tiver fora dela é chamado de radical. Então eu tenho que radicais aqui? Eu tenho um metil e tenho um etil. Tá vendo? Met. Então M, metil começa com M e etil começa com E. Então quando eu for enumerar essa cadeia, eu vou enumerar pegando a questão da ordem alfabética. Então E não vem primeiro do que N, né? Então começa 1, 2, 3, 4, 5. E sempre sentido horário, tá bom? Então se eu peguei aqui, ó, esse daqui é o menor, então sempre no sentido horário. Eu não posso usar ele no sentido anti-horário, não. Então a contagem é sempre no sentido horário, tá bom? Então nesse caso esse aqui passa a ser 1, aí 2, 3, 4, 5. Para dar o nome, o que é que eu faço? Esse etil não está no 1, então 1 etil. Por que isso aqui é um etil, Gerando? Porque não tem dois carbonos, né? Dois carbonos é et. Então, como está fora da cadeia principal, il. Então, etil. Então, 1 etil, 3 metil. Tá vendo que o metil aqui ficou no 3, ó? Então, 3 metil. Aí, eu sou obrigado a colocar, ó, ciclo, tá bom? Ciclo. Aí, como são 5 carbonos que tem aqui, ó, pent, e termino com a palavrinha ano, pentano, ciclopentano, tá bom? Fórmula errada é esse daqui, ó. Eu comecei a enumerar próximo do MET, ou melhor, onde começa o MET, e comecei a fazer ele no sentido, ó, anti-horário. Comecei a enumerar no sentido anti-horário, tá vendo? Tá errado. Esse outro tá errado porque eu comecei do MET e comecei no sentido horário, normalzinho. Porém, M, né, vem depois do E. Então, eu deveria ter começado daqui, ó, contar daqui, ó, desse radical aqui. Então, para quem não está entendendo, ó, esse radical aqui, ó, como tem dois carbonos, ele é um et.
etil, né? Esse outro aqui que está fora só tem um carbono. Um carbono é chamado de metil. Metil. Então, ó, quem vem primeiro, o E ou o M? O E, né? Por isso que eu devo começar a contar daqui, ó. É 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Por isso que essa fórmula aqui tá certa e as outras estão erradas, tá bom? Então, ó, ciclenos, fórmula geral, CnH2n-2. Essa fórmula geral aqui é a mesma do alcadieno. Isso mesmo, é a mesma do alcadieno, mas não interfere em nada. Essa é a fórmula dele que vocês vão ter que usar, tá bom? Então, ó, para ser um cicleno, ele vai ser fechada, igualzinho o ciclano, porém vai aparecer uma ligação dupla aqui, ó. Então, aparecer uma ligação dupla é um cicleno, tá bom? Nomenclatura é do mesmo jeito do... Quando nós falamos da nomenclatura dos alcenos, é do mesmo jeito dos alcanos, tá bom? Dos ciclanos, desculpa. Como assim, Gerando? Por exemplo, se eu fosse dar o nome disso aqui, ó, isso daqui, ó, não tem radical, só tem cadeia principal, não é isso? Ó? Isso aqui que está dentro é a minha cadeia principal. Então eu tenho 4. Se eu tenho 4, 4 é um boot, né? Eu sei que é um boot. Porém, como eu sei que ela é fechada, eu tenho que colocar aqui na frente a palavrinha ciclo. Tá bom? Ciclo. Então, ciclo, but, aí termina. Não tem uma ligação dupla? Então, ciclobuteno. Tá bom? Então, finalizei aí a questão de nomenclatura. Eno, por causa da ligação dupla. But, porque ele tem 4 carbonos. E ciclo, porque a minha cadeia é fechada, é um cicleno. Ou é um ciclano, eu tenho que colocar a palavrinha ciclo, tá bom? Continuando aqui, nós chegamos na questão dos aromáticos. Por que aromáticos, né? Não há uma fórmula geral para os aromáticos como há para os demais, tá bom? Ainda nós não tivemos como achar uma fórmula geral para eles. Então, eles são chamados de aromáticos por causa do cheiro forte que era apresentado em virtude dos primeiros a serem descobertos. Os primeiros aromáticos a serem descobertos tinham um cheiro muito forte. Por isso que eles passaram a receber essa nomenclatura de aromáticos, tá bom? Então, ó, ele apresenta a questão das estruturas. Então, ó, quando eu falo em um aromático, ele pode ser representado através de carbonos. Então, são 6 carbonos. E esses 6 carbonos, ele tem ligações alternadas, simples, duplas, simples, dupla, simples, dupla, tá bom? E aqui eu tenho os Hzinhos. Então, ele pode ser representado assim, pela cadeia, né, a forma molecular dele, a forma estrutural dele, desculpa, ou através do desenho, né? Então, quando eu faço o desenho, eu posso representar ele assim, ó, ou assim, ó. Eu faço a cadeia e faço um círculo no meio, tá bom? Eu faço um hexágono e coloco um círculo no meio. Então, ou esse círculo no meio, ou essas 3 ligações duplas aqui, para representar elas. Esse círculo está representando essas ligações, tá bom? Isso aqui nós já até demos uma olhadinha quando trabalhamos na questão começamos a trabalhar hidrocarbonetos em sala de aula. Então, ó, os hidrocarbonetos aromáticos, eles podem ser representados de 2 formas. Podem aparecer, ó, isolados. Como assim isolados? Se você reparar, ó, tem um aromático aqui, tem um aromático desse lado e eles estão ligados através de uma ligação, tá bom? Quando eu falo em condensados, eu tenho aromáticos que estão juntos, como se fossem fundidos um com o outro, tá bom? Juntos. Então, ó, aqui eu tenho uma bifenilina, tá bom?
e um naftaleno aqui, ó, tá bom? Eu posso ter até 3 ligados aí ou etc, tá bom? Esse aqui são com 3. Quando nós falamos em hidrocarboneto, para a questão de dar nome, só é você lembrar da questão do benzeno, tá bom? Então, quando eu coloco a questão do benzeno, por exemplo, tá vendo aquela cadeia que eu desenhei para vocês? Essa daqui tá mais bonitinha, né? Mas quando eu chego aqui, ó, se tiver só ela, não tiver nenhum radical, o nome dela é benzeno. Agora essa daqui, ó, que apresentou uma coisinha fora, e esse coisinha fora é um metil, é isso? Todo mundo sabe, né? Que é um metil. Falta o izinho aqui. Isso aqui é um metil. Então, nesse caso, é só colocar, ó, metil benzeno. Só isso. Então, coloca o radical e benzeno no final, tá bom? E aqui, ó, eu tenho metil aqui, ó, metil aqui. Então, tenho 2. Então, nesse caso, ó, como os dois são metil, né? Então, não há diferença. Então, não importa qual eu vou começar, não. É claro que nesse caso aqui, eu ia começar aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, né? No sentido horário. Então, eu sei que o primeiro está no 1, o outro está no 2. Então, 1,2 dimetil, aí, benzeno, tá bom? Lembrando que essas duas estruturas, por exemplo, essa daqui pode ser chamada também, além de metilbenzeno, que é a segunda IUPAC, ela pode ser chamada de tuleno. E essa outra aqui é chileno, tá bom? Essa outra aqui. Então, para dar a nomenclatura dos aromáticos, é a coisa mais simples. Pegou o radical, colocou ele e depois vai terminar com o nome benzeno, que é o nome dessa cadeia aqui que está embaixo, tá bom? Então, ó, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Vou estar deixando uma tarefa para vocês brincarem um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrarem, podem me procurar, tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima aula e bons estudos.